Atos, ou acompanhe a projeção, em Atos capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem diz amém? Fica em pé em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos à Tua palavra e nós pedimos agora a ação completa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer cair no nosso coração toda barreira e a Tua palavra prevaleça na nossa mente e nos nossos corações. Nós pedimos espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Esse texto de Atos, no capítulo 4, ele fala de um momento em que um homem, ele é curado na entrada do templo. João e Pedro estão indo orar no templo em Jerusalém. A gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, o templo ele é destruído pelos romanos. Mas nesse tempo que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e os apóstolos pregavam em Jerusalém o evangelho, a igreja de Deus se reunia nas casas, de casa em casa, mas ela também se reunia no templo. Eles usavam o pátio do templo para fazer reuniões da igreja. E nesse momento, que era por volta de umas 3 horas da tarde, Pedro e João vão no templo orar. E quando eles passam por uma das portas do templo, eles lidam com um paralítico que está ali à porta. E o Espírito Santo chama a atenção deles ao paralítico. E naquele momento se manifesta cura. E o paralítico, ele se levanta ali muito feliz pelo que recebeu. E eles seguem os apóstolos, templo adentro, naquele pátio, pulando e se alegrando. E quando as pessoas perceberam que era aquele que era paralítico há muito tempo, que estava ali andando e pulando, houve aquele alvoroço, e todas as pessoas foram aonde eles estavam. E também os fariseus, os mestres da lei. E eles perguntaram assim para João e para Pedro. Eles perguntaram assim: olha, em nome de quem foi feito isso? Em nome de quem esse homem está curado? E aí Pedro, ele responde essas palavras. Ele diz assim: foi em nome de Jesus que ele foi curado. Em nome de Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou. É em nome dele que esse homem foi curado. E por que essa história é importante? Por que estamos trazendo ela? Porque hoje o nosso assunto, e está naquela capa do tema,
que já foi mostrada aqui durante o início do culto, nós queremos falar sobre o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. É interessante que no capítulo, no contexto, eles perguntam para os apóstolos com que autoridade e em nome de quem esse homem é curado. Vocês fizeram isso com que autoridade? Em nome de quem vocês estão? Quem vocês estão representando? Vocês representam quem para fazer isso? Alguns domingos atrás eu falei para você que eu passei um tempo trabalhando com meu pai. E quando eu ia em determinados lugares, em nome dele, ele me mandava com um bilhete. E quando eu chegava nesse lugar, se a porta não se abrisse, ele dizia, se a porta não se abrir, quando você falar, você mostra o bilhete, você diz que está lá no meu nome. Então, naquele lugar onde eu ia, as pessoas, elas conheciam o meu pai, eles sabiam a autoridade que estava investido naquele nome. Quando as portas estavam fechadas, eu dizia, eu estou aqui no nome dele. E quando eu dizia que eu estou aqui no nome dele, aí eles diziam, então, sendo assim, nós vamos atender você. Você entendeu? Então, presta atenção. Muitas vezes, nós sabemos que a pessoa de Jesus é a pessoa da mais alta posição e autoridade que existe em todo o universo. Por quê? Porque Deus escolheu assim. Deus escolheu colocar sobre o seu Filho toda a autoridade. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele diz aos discípulos, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. E outra palavra, em Efésios, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, na pessoa de Jesus, Deus está fazendo convergir todas as coisas. Você entende essa palavra, convergir? Convergir é o seguinte, eu tenho aqui um ponto. E se todas as coisas estão vindo na direção daquele ponto, ou daquela pessoa, então Deus está fazendo convergir tudo. Tudo existe para convergir para um ponto só. E é para a pessoa de Jesus. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo está convergindo para ele. Eu sou dele, você é dele, sua família é dele, sua empresa é dele, tudo é dele, o universo é dele, tudo nasceu por ele, tudo foi criado por ele. Tudo é dele. Ele tem toda a autoridade. E o nome de Jesus significa, o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus, Yeshua. E o nome Yeshua, o significado do nome Yeshua é Deus é salvação. Deus é salvação. Qual o significado do nome de Jesus? Qual o significado? Deus é salvação. Yeshua, Deus é salvação. Na verdade, tem uma variação entre o hebraico e o aramaico. Mas é uma coisa pequena. O significado é o mesmo. Deus é salvação. E no nome de Jesus, Yeshua, está incluído o nome de Deus. Você sabia que dentro do nome de Jesus está o nome de Deus? O nome de Deus, ele é representado na palavra de Deus no hebraico por 4 letras. E a transliteração, a maneira como nós pronunciamos hoje, que você já deve ter ouvido, é Jeová, Yahvé. Mas na verdade, a pronúncia se perdeu ao longo do tempo. Por que que se perdeu a pronúncia? Se perdeu a pronúncia porque o alfabeto hebraico, ele só tem consoantes. Ele não tem vogais. Então, quando você ia ler o alfabeto, quando você ia ler
uma palavra no hebraico, você acrescentava as vogais. No hebraico moderno, que é estudado, se você for estudar hebraico, lá nós colocamos pontinhos do lado das letras. Elas vão representar as vogais, para que você possa pronunciar o nome. Mas o judeu, ele não pronunciava o nome de Deus, porque o terceiro mandamento da lei de Deus é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, eles não pronunciavam à toa. Eu sei que nós falamos o nome, e a gente às vezes pensa que é isso, né? Daqui a pouco você vai entender mais. A gente pensa que é isso, você falar o nome Deus, 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 de qualquer forma, simplesmente. Não, mas era um nome específico. Yahvé significa eu sou. E quando Moisés, ele é chamado por Deus e enviado a Faraó, Moisés diz assim: se ele perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Como é o teu nome? Aí Deus disse para ele, quando ele te perguntar qual é o meu nome, você vai dizer: o eu sou me enviou. Jeová, o eu sou. E na verdade, esse nome, e que é representado por essa expressão, eu sou, tem a ver com o verbo ser. Eu sou. Você sabia, o verbo ser, no hebraico, ele se apresenta ao mesmo tempo, nos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. E na verdade, é como se Deus dissesse, a respeito do nome dele: eu sou o que sou, o que era e o que há de vir. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou o eterno. Eu sou aquele que não tem princípio de dias. Eu não nasci e nunca vou morrer. Eu sou aquele que vive. Eu sou o eterno. Eu sou o que sou. Você entendeu? E é interessante você perceber que o nome Yeshua, e depois traduzido para o grego Jesus, como nós chamamos, ele tem dentro do nome o nome de Deus. Então, o nome de Jesus carrega o nome de Deus, o eu sou. Por quê? Porque ele é o eu sou. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Jesus veio à terra há 2000 anos atrás, se tornou homem como nós. Jesus não era homem, mas ele se tornou homem, sendo 100% Deus, 100% homem. Mas ele é o eu sou, e continuou sendo o eu sou. Por isso que o livro de Hebreus vai descrever ele assim, dizendo que ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele continua sendo o eu sou. E Jesus mesmo vai dizer isso. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 24, ele vai fazer essa afirmação dizendo que ele é o eu sou. Ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não crestes que eu sou, porque não crestes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso crer que esse Jesus, ele é o eterno. Ele é o eu sou. Por isso que a salvação não está em nenhum outro nome. A salvação do homem não está em Maria, não está em Pedro, não está em Paulo, não está em Everdã, não está em seja quem for. A salvação do homem só está em uma pessoa, em um só nome, e o nome dele é Jesus. E eu quero que você entenda que Jesus, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a designação para ungido. É o escolhido, o ungido, o Messias. Aquele que nós estávamos esperando. É Jesus o Cristo. Jesus o ungido. Nos dias de Jesus tinham vários Jesus.
No dia de Jesus tinham várias Marias, vários Joãos. Tanto que quando vão falar com ele lá em Nazaré, diz: esse não é Jesus, o filho de José e de Maria, e não vive entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Quer dizer, existia vários Jesus, mas esse Jesus, ele é o eu sou. O Jesus que você conhece é o eu sou. Quem diz amém? Ele continua a afirmar nos versículos seguintes, no verso 28, João 8, 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que o quê? Eu sou. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. Quer dizer, ele novamente está dizendo que eu sou. E no verso 58 do mesmo capítulo, olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por 3 vezes ele vai afirmar, eu sou. Quer dizer, ele é o mesmo Deus que apareceu lá para Moisés. E é interessante que as pessoas estão falando dos patriarcas no final desse texto, e falando de Abraão. E ele diz assim para os fariseus: se vocês acreditassem em Abraão, vocês acreditariam em mim, porque Abraão me ouviu. E aí eles dizem assim, eles disseram para Jesus: mas tu não tem nem 50 anos, e tu está dizendo que viu Abraão? Aí é que ele diz essa frase. Aí ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu já existia. Quando ele disse isso, os fariseus pegaram pedras no chão para apedrejar ele. Por que eles fizeram aquilo? Porque Jesus estava literalmente dizendo para eles: vocês estão diante do Eterno. Eu sou. Você entendeu? Então preste atenção. Jesus, ele tem todo o poder. Todo o poder está sobre a pessoa de Jesus. Mas você sabia que tem algo relacionado não só com a pessoa de Jesus, mas com o nome de Jesus? Presta atenção, nós hoje, na nossa sociedade moderna, nós separamos um pouco essas coisas, e às vezes não valorizamos muito o nome. Por exemplo, se você olhar um pouco para a sociedade americana, dos Estados Unidos, você vai ver que eles valorizam muito o nome da família. Então, se você vai numa determinada casa, na placa, na frente, até onde recebe os correios, tem lá o nome da família. Família Martins, família Silva, família e o nome. Eles valorizam o nome da família. E no passado, as pessoas, elas davam mais valor ao nome. E a palavra de Deus, e você conhece ela, muitas vezes vai trazer o nome de pessoas, onde o nome daquela pessoa tem determinado significado. E daí a importância daquele nome pelo significado do nome. Então, o nome não é dado à toa, ele tinha um significado. Eu sei que hoje as pessoas dão nome para os seus filhos porque acham bonito, dão nome porque é alguém que ela vê no cinema e gostaria que o filho fosse igual. Tem tantos motivos fúteis pelos quais as pessoas botam nome no seu filho. Outro dia, um tempo atrás, eu descobri o significado do meu nome. É verdade. Eu não sei se você sabe, mas o significado do nome é verdade, é protetor da lei. Protetor da lei. E no caso é da lei do Espírito. Aleluia. É que eu disse isso para os irmãos. O significado do meu nome, que ele parece que ele tem a origem dele, parece que é germânico. Você sabia disso? Aleluia. Mas isso aí não é a característica principal. É a origem que vem do céu. Amém? Então, o protetor da lei, mas da lei do Espírito. Então, o nome tem significado. Então, o nome de Jesus, o significado,
Deus é salvação. Jeová é salvação. Então, não há poder simplesmente na pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele cumpriu a obra, falou sobre a autoridade para os discípulos, toda a autoridade me foi dada, e ele enviou os discípulos no seu nome. Nós fomos enviados no nome de Jesus. E ele subiu aos céus e está sentado ao lado de Deus. Mas existe a igreja do Senhor sobre a face da terra, que sou eu e você. E eu vou te dizer, nós carregamos o nome de Jesus. Por quê? Porque temos que enfrentar todo tipo de coisas. Vamos enfrentar demônios, vamos enfrentar enfermidades, vamos enfrentar circunstâncias difíceis, vamos enfrentar o que for, mas nós podemos enfrentar carregando o nome de Jesus. Temos a presença de Jesus, temos o Espírito Santo, mas nós muitas vezes não valorizamos o nome. E eu vou te mostrar na palavra como a palavra de Deus valoriza não só a pessoa de Jesus, mas a palavra de Deus valoriza o nome de Jesus. Amém? Por que a palavra de Deus valoriza o nome de Jesus? Porque não existe nada que se oponha não só a Jesus, mas ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus nada se opõe. No dia que João e Pedro encontraram aquele paralítico, a enfermidade não permaneceu diante do nome de Jesus. Ela bateu em retirada. Jesus não estava presente ali fisicamente. Jesus estava lá no céu. O Deus homem estava lá no céu, 100% Deus, 100% homem, do lado de Deus Pai. Mas lá na terra estava Pedro e João carregando o nome. E aqui dentro deles, o Espírito Santo, a presença de Deus. No nome de Jesus, eles oraram. E aquela enfermidade, o paralítico foi curado. Houve um milagre ali, por causa do nome de Jesus. Amém? Então, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus vai dizer isso, lá em Filipenses capítulo 2, no verso 9. O texto diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então preste atenção. Ele não deu só a posição para Jesus, mas deu o nome que está acima de todo nome. Não só a posição que está acima de toda posição, mas ele diz que deu o nome que está acima de todo nome. Quando Maria e José foram visitados pelo anjo, o anjo diz como o menino que iria nascer deveria ser chamado. Ele deveria ser chamado de Jesus. Quer dizer, quem deu o nome de Jesus não foi José e Maria. Quem deu o nome de Jesus foi o pai dele, que deu o nome de Jesus. Amém? Esse nome é trazido lá de cima e dado para Maria e José. O verso 10 diz: para que ao nome de Jesus, porque é que ele deu toda a autoridade a esse nome, o nome de Jesus, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, e eu quero que você entenda que ele poderia dizer assim, ó, pelo que também Deus exaltou sobremaneira a Jesus e colocou ele sobre todas as pessoas no universo. Ele podia ter escrito assim, não poderia não? E continuando, para que na frente de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Mas ele não escreve assim, ele escreve dizendo que esse nome é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Não existe um nome mais precioso, mais valioso do que o nome de Jesus. Amém? E ele diz, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Você sabia que um dia, não importa, rendidos, salvos, rebeldes, todos que vão estar sobre a face da terra, vão declarar: Jesus é o Senhor. Até Satanás, todos vão dobrar o joelho e vão declarar honra a esse nome, fazendo parte ou não fazendo parte. Ele diz que todos vão dobrar o joelho, no céu e na terra, ao nome de Jesus. Amém? Então, assim, como nós devemos considerar o nome de Jesus? A palavra de Deus vai trazer vários aspectos que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você. O primeiro aspecto é que nós devemos crer no nome de Jesus. João capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam a Jesus, Evangelho de João capítulo 1, no verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, em quem? Aos que creem no seu nome. Então preste atenção, não basta crer na pessoa de Jesus, você tem que crer no nome também. Creia na autoridade do nome de Jesus. Você está entendendo o aspecto que eu quero trazer hoje aqui? Nós cremos em Jesus. Presta atenção, tem pessoas que elas creem em Jesus, mas não valorizam o nome de Jesus. Presta atenção, nós andamos sobre a face da terra representando a pessoa de Jesus. Andamos no nome dele. Se você não entender o tamanho do poder que há no nome de Jesus, eu não vou saber usar, eu vou ter algo nas mãos que eu não uso. Você entendeu? E que é cheio de poder. Por isso que ele diz: todo aquele que crê no seu nome. Ele diz que esse não nasceu da vontade da carne, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós devemos crer no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, mas nós devemos também declarar que cremos nesse nome. Então você declara que crê na pessoa de Jesus, mas você também crê nesse nome, no nome de Jesus. Amém? Porque o nome de Jesus é usado sobre a face da terra. Você precisa crer. Então a palavra de Deus, ela vai trazer esse aspecto. Então quando cremos no nome de Jesus, cadeias são quebradas. Quando esse nome é declarado, cadeias são quebradas. Porque o nome de Jesus carrega autoridade e poder. Então, você vai orar, você ora em nome de Jesus. Então, esses aspectos que a palavra de Deus traz. No texto que nós lemos, em Atos capítulo 4, no verso 10, diz assim: tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome. Então, raciocina comigo, por que ele não escreveu assim, ó? Tomai conhecimento todos vós, o povo de Israel, de que foi Jesus, o Nazareno, que curou esse homem. E foi Jesus, o Nazareno, que o curou. Por que ele não escreveu assim? Porque ele está querendo enfatizar uma coisa que nós carregamos, é o nome de Jesus. Porque senão ele tinha escrito só Jesus, ele não tinha destacado a expressão, o nome de Jesus. Você entende? Amém? Amém. Um outro texto, João capítulo 14, verso 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome. De novo, o nome, tudo é o nome. Estou te dizendo, as coisas acontecem através do nome de Jesus. Ele diz: tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa
no meu nome eu farei. Então nós devemos pedir em nome de Jesus. Então preste atenção. Tem muita gente que eu vejo a pessoa orar, no final, Pai, muito obrigado por isso, eu te peço isso, amém. Amém? E o nome de Jesus está onde? Na sua oração. Porque nós só temos acesso a Deus por causa de Jesus. Você não tem acesso a Deus porque você é obediente, porque você é bonito, porque você não erra. Pior que você sabe que todos nós erramos, né? Se fosse por causa de não errar, nós estávamos perdidos. Então nós nos apresentamos diante de Deus com uma assinatura. E essa assinatura é o nome de Jesus. Pai, eu estou diante de Ti, estou pedindo essas coisas por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Eu tenho liberdade de pedir. E a autoridade está aqui, ó, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Além disso, não é só você dizer em nome de Jesus, simplesmente da boca para fora. Você sabia, toda oração, de fato, verdadeira, que tem acesso a Deus, é a oração feita no Espírito de Deus. É a oração feita no Espírito de Cristo. É essa oração, de fato, que está acontecendo em nome de Jesus. É a oração que você está fazendo através do fluir de Deus em você. Tem muita coisa que a gente ora que é um simples desejo nosso. Tem muita coisa que a gente ora que a oração parte só da mente, só do nível da inteligência. Não, a oração deve partir de algo do Espírito. Tudo que fazemos tem que ter o fluir. Você sabia? Esses dias atrás, nós lemos um pouco a respeito disso. Quando, no livro de Levítico, a gente vai ler a respeito do leproso e a respeito daquele que padecia de fluxo. E Deus está falando ali de impurezas. Por quê? Ele estava querendo mostrar a sua santidade para aqueles que se aproximavam dele. Mas essas coisas são representações espirituais, tipologias. Lepra é símbolo do pecado, que em um momento está escondido no coração, mas depois se manifesta claramente e as pessoas veem. Então a lepra, antes de estar na pele, ela está no sangue, ela está no lugar escondido, e aí ela se manifesta. Mas um outro tipo de coisa que se manifesta no homem são fluxos. Fluxos são de sangue, por várias coisas que podem sair do homem, eram tratados como impureza. Isso tem a ver também com coisas espirituais. Então, que fluxo é esse? É o fluxo da carne. Então, tudo aquilo que parte da carne, aquilo não é aceito por Deus. Pode parecer bonito, pode parecer bom, pode parecer bem intencionado, mas Deus não recebe. Por quê? Porque é fluxo. É só inteligência humana, é só aparência humana, é só desejo humano. Deus não recebe. Deus só recebe, na verdade, eu vou te dizer, aquilo que vem dele mesmo. O que ele recebe é o que vem dele mesmo. Vem do Espírito e volta para ele. Ele desperta o seu espírito e você ora a respeito daquilo, e aquilo vai para ele, e aquilo é respondido por ele. Não é fluxo, é fluir. É a diferença de fluxo e fluir. Tem pessoas que falam a verdade para outra, mas não é fluir, é fluxo. Fluxo traz morte, fluir traz vida. Você entendeu a diferença? Está falando a verdade, está falando a palavra de Deus, tudo isso, mas é fluxo, não é fluir. Fluir traz vida, fluxo traz morte. E aí nós precisamos aprender. Nós temos o Espírito de Deus, todos nós que nascemos de novo, amém? Nós precisamos aprender a cada vez mais, em nome de Jesus, a fluir. Então, os discípulos em algum momento estavam passando ali, e eles não viram assim, olha, vamos testar aqui o que a gente tem. Olha ali um paralítico, vamos testar aqui o nome de Jesus. Isso é fluxo, você entendeu? Eles estavam passando lá, o Espírito Santo deve ter, ei, olha ali aquele ali. Para aí, que eu quero fazer algo na vida dele.
Você entendeu? Aí é que é o fluir. O fluir vem assim. Aí eles foram para diante dele. O camarada ficou lá assim, ó, olhando para ele, tipo assim, sim, e aí o que é que vocês vão me dar? Você entendeu? Aí eles oraram em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas são curadas em nome de Jesus. As pessoas devem orar em nome de Jesus. Como esse último texto que nós lemos. Devemos usar esse nome. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 16, 18. Também a respeito do nome de Jesus. Olha o que ele diz. E se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Esse Espírito era um demônio. Disse ao Espírito, até com E minúsculo. Ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E mesmo, que às vezes você está orando pela enfermidade, você vai ver Jesus fazendo várias vezes isso. A enfermidade não é uma enfermidade biológica. Eu não estou dizendo que não tem, há enfermidades biológicas, há enfermidades na alma. Mas muitas enfermidades, já vi isso em crianças, já vi isso em adolescentes, já vi isso em jovens, já vi isso em adultos. E a gente deve usar o nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Você não precisa gritar, você não precisa fazer alvoroço. Você pode falar baixinho, com autoridade mesmo. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E o Espírito sai em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele não respeita o nome de ninguém. O demônio não respeita o nome de ninguém. Mas ele respeita o nome de Jesus. Amém? É interessante, tem uma passagem na Bíblia. Está lá em Atos capítulo 19, no verso 13. Atos 19, capítulo 13. Atos capítulo 19, verso 13. Olha o que a palavra de Deus diz. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o quê? O que é que eles tentaram invocar? Presta atenção, até os ímpios naquela época entendiam o que significava o nome de Jesus. E hoje tem crentes no meio evangélico que não entendem o poder que tem nesse nome. E eles não eram crentes. Eles eram judeus e não eram convertidos. Eles tentaram usar o nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre possessos de espíritos malignos. Tinha pessoas endemoniadas. Eles quiseram invocar o nome de Jesus. Eles disseram o seguinte: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Presta atenção, ele diz, olha, eu repreendo vocês em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Me diz uma coisa, eles conheciam Jesus só pela essa frase? Sim ou não? Terceirizou, não terceirizou não? Ó, eu te expulso no nome do Paulo, do Jesus que o Paulo fala, mas eu mesmo não conheço ele não. Aí ele diz aqui, que o que é que acontece, olha, mas o espírito maligno lhe respondeu, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas quem é você? E amado, o espírito maligno, possesso, voou em cima deles e deu uma surra neles. Esses camaradas, esses 7, eles eram filhos do sumo sacerdote. E eles viram que a dificuldade estava tão grande, e eles quiseram usar o nome de Jesus. Mas vou te dizer, o nome de Jesus só foi dado à igreja. Você carrega isso que eles queriam usar. E não puderam usar. Porque isso não era posse deles, isso é posse da igreja. É possessão minha, herança sua, herança nossa. Nós podemos usar o nome de Jesus.
e os espíritos malignos correrem em retirada. Amém? Você sabia, mesmo como crentes cristãos, quando meu filho era pequeno, às vezes ele, à noite, demonstrava vários comportamentos que eu percebia que eram coisas espirituais, tentando acessar ele. Você sabia que mesmo nossos filhos, você cristão, sua esposa também, vocês estão andando com o Senhor, em aliança com o Senhor, e seus filhos ali, às vezes, visitados por coisas que não são do céu. Você precisa usar o nome de Jesus, repreender para aquilo bater em retirada, porque quer trazer dano à família. Só que ele não pode, por quê? Porque você carrega o nome de Jesus. Amém? Você carrega o nome de Jesus. Não deixe, repreenda com autoridade. Então esse nome, a pessoa de Jesus, traz tudo aquilo que nós necessitamos. Sabe, nós precisamos de vida e Jesus é vida. Nós precisamos, sabe, de suprimento e Ele é o nosso suprimento. Nós precisamos de libertação e Ele é a nossa libertação. Nós precisamos de sabedoria e Ele é a nossa sabedoria. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Então, o nome de Jesus nada resiste. Não tem nada que se oponha ao nome de Jesus. Essa é uma das verdades que eu gostaria de trazer para você. Mas a segunda verdade é que o nome de Jesus, ele é herança da igreja. Herança da igreja. É por isso que quando Pedro e João vão curar o paralítico, está lá em Atos capítulo 3, no verso 4. É a história que nós lemos no início, um pouco antes, faz parte do contexto. O texto diz assim, verso 4: Pedro, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele disse para o paralítico: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele queria receber alguma coisa, uma moeda, prata, ouro, algo assim, algo que ia suprir ele. Mas Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que é que eles carregavam? Qual era a posse da igreja? O que é que ele tinha? O nome de Jesus. Ele carregava o nome de Jesus. Você sabia, o terceiro mandamento da lei de Deus diz o seguinte: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Qual é o princípio ali envolvido? Muitas vezes a gente acha que é só o seguinte, como o judeu achava, era mencionar o nome de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Tanto é que nós falamos que a pronúncia foi perdida por causa disso, porque eles deixavam de pronunciar o nome. Mas não tomarás o nome do teu Deus em vão, para nós tem uma outra conotação. O que é deixar que uma coisa se torne vã? É eu não dar o devido valor. É como Paulo fala a respeito da graça. A graça que eu recebi não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos. Quer dizer, valorizou o que ele recebeu. O que é que nós recebemos? A autoridade do nome de Jesus. Valorize o que você recebeu. Fazendo o quê? Como é que você valoriza? Use o nome. Ore no nome. Se reúna no nome. Repreenda no nome. Valorize o nome de Jesus. Devemos valorizar o nome de Jesus. Por quê? Porque é posse da igreja. Eu não sei se você conhece o pastor, a história do pastor Charles Spurgeon. Quem conhece a história do pastor Charles Spurgeon? Ninguém. Um pastor inglês do século XIX, quer dizer, lá pelos anos de 1800 e pouco. E ele era um grande pregador do evangelho. Um baixinho, desse tamanho, morreu muito cedo, porque no final da sua vida ele contraiu uma enfermidade. Mas um homem
que pregava de uma forma tão poderosa o evangelho, que ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. E a maneira dele manifestar o evangelho era tão poderoso, que no prédio que foi construído na Inglaterra, que era chamado de tabernáculo metropolitano, cabiam 3.000 pessoas. Chegou um tempo que era tão lotado, que ele despachava os irmãos uma semana ou duas, para poder outras pessoas que nunca ouviram Jesus vir no prédio. Eles, irmãos, vocês vão passar 2 semanas sem vir aqui. Irmãos, 2 semanas sem vocês virem aqui. Deixa os outros vir, entendeu? Receber a palavra. É interessante que ele vai visitar uma irmã que está bem enferma. Ela já é, assim, bem velhinha. E quando ele vai visitar, casa bem humilde, ela bem pobre, não tendo nem, assim, o sustento dela direito. E aí ele vê um quadro na parede, uma moldura e um documento na parede. Ele chega para ver o documento e pergunta: que documento é esse? Que é isso que tem na parede? E ela disse assim: olha, eu trabalhei por 50 anos na casa de uma condessa. 50 anos. E quando ela estava para morrer, ela disse: olha, eu quero deixar isso para você. É uma prova do meu reconhecimento, do seu trabalho. E ela achou tão bonito o papel, que ela não entendeu o que significava aquele documento. Ela emoldurou aquilo, colocou na parede. E ela era orgulhosa de ter aquilo na parede, porque foi uma honra da condessa para ela, pelos 50 anos de serviço dela naquela casa. E ele disse assim: olha, eu posso levar para um especialista olhar esse documento, porque eu vejo que ele é muito importante. Ela disse: pode. Ele levou para um advogado, e o advogado atestou, era o documento de posse, de herança, que a mulher tinha deixado para ela, de todos os seus bens. E a condessa tinha muitos bens. Ela era milionária e não sabia. Por que eu estou contando essa história? Você foi enriquecido por Jesus. Você carrega o nome dele. Você não é um qualquer. Você não é um qualquer. Você é um príncipe e uma princesa. Você carrega o nome de Jesus. Você carrega a autoridade dele. Eu não acho que alguém que carrega a autoridade de Jesus é um qualquer. A autoridade que abre portas fechadas, que cura enfermos, que muda o ambiente, só invocando o nome de Jesus. Eu creio que você é uma pessoa muito importante e detentor de uma herança extraordinária. Amém? Você carrega o nome de Jesus. Essa é a segunda verdade. E a última verdade que eu queria destacar é que esse é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. A palavra de Deus, e nós lemos isso no texto inicial, Atos 4:12, diz: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação. As pessoas podem procurar outro nome, outro lugar para essa salvação, mas não vão encontrar. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus que salva. Sabe, quando Jesus nasceu, em Mateus capítulo 1, no verso 21, a palavra de Deus diz: ela porá o nome, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Porque, ele diz a razão, porque o nome é Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. É esse nome que nos salvou, porque o nome de Jesus é Deus é salvação. Deus é salvação. Presta atenção. Jesus, ele não é só o nosso Salvador, ele é a nossa salvação. Eu dizer que ele é só seu Salvador, é como se eu dissesse assim: ele é o médico.
Mas outra coisa é o remédio que ele vai te dar. Não, Jesus é o médico e ele é o remédio. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Ele não é só o médico, não, ele é o remédio também. Ele não é só o salvador, ele é a salvação. Então, ele não é o salvador e te dá um instrumento pelo qual você possa se salvar. Não, ele é o salvador e ele é a sua salvação. E no nome dele é que está essa salvação. Por isso que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer isso, olha. Romanos 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados de Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar fazem o quê? Invocam o nome do nosso. Você invoca o nome de Jesus? Nós devemos invocar o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus não é só orar. Invocar o nome de Jesus é chamar. Na hora da dificuldade eu invoco o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Senhor, em nome de Jesus, me livra. Me tira dessa. Então você está numa situação difícil, invoca o nome de Jesus, porque Jesus é Salvador. Ele não salvou você só do inferno, então até dos seus temperamentos, dos seus comportamentos. Senhor, eu não quero mais isso, invoca o teu nome. Me tira dessa ira, me tira dessa maneira de expressar isso. Invoca o nome de Jesus. Ele é Salvador. Ele não foi só seu Salvador, ele é seu Salvador agora, o Salvador da sua alma. A gente precisa invocar o nome dele. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz isso, Romanos 10, verso 12. O último texto que a gente vai ler diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que ele é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fica de pé em nome de Jesus, quero orar por você.